curso de manutenção em máquina de lavar aqui pelo YouTube. Na aula de hoje, vamos aprender a trabalhar com multímetro, um instrumento de medição de grandezas elétricas. Se você não assistiu a aula anterior, eu recomendo que você assista. No final desse vídeo aqui, vai aparecer aqui em algum local do vídeo a janelinha que você pode clicar e assistir lá a aula por completa, a aula anterior, e assim sucessivamente. Ou então você pode clicar na foto do canal, vai lá em playlists e vai estar lá, curso de manutenção em máquina de lavar. E lá você pode ver todo o curso na sequência. Eu recomendo que você assista na sequência, porque cada vídeo tem uma informação importante. Caso você pule algum vídeo ou deixe de ver alguma informação, lá na frente a informação vai fazer falta para você. Na aula de hoje, vamos aprender a trabalhar aqui com multímetro, especificamente no que nós precisaremos para trabalhar com manutenção em máquina de lavar, tá? Porque o multímetro, né, como o próprio nome sugere, multímetro, é um instrumento que tem uma infinidade de utilidades, né, vamos dizer assim. Então, nós não vamos utilizar nem tudo que o multímetro faz, nem tudo que o multímetro é capaz de medir, nós vamos utilizar para manutenção em máquina de lavar. Então, nós vamos resumir aqui somente o que nós precisamos para trabalhar com manutenção em máquina de lavar. Então, nessa aula, nós vamos aprender aqui sobre 3 grandezas elétricas e uma unidade de medida. As 3 grandezas são tensão, corrente, né? Corrente contínua e corrente alternada, resistência e a unidade de medida de continuidade, que nós estaremos falando aí a seguir. Acompanhe. Então, gente, primeiramente, vamos falar aqui de tensão, né? Tensão e voltagem, né? Corrente alternada e corrente contínua. Tensão e voltagem é praticamente a mesma coisa, ou basicamente a mesma coisa, né? Tensão é a quantidade de energia que chega em determinado ponto. Você vai ter ali 2 fios, né, que chega até em uma tomada ali, por exemplo. Então, quando você vai medir aquela quantidade de energia que chega ali, nós utilizamos a voltagem. Então, nós estamos medindo ali a tensão. Se for uma tomada, né, nós vamos medir a tensão em corrente alternada. Se for, por exemplo, em uma bateria, nós vamos utilizar, né, lá no polo positivo, né, e no negativo, nós vamos utilizar a corrente contínua, bateria, pilha, entre outros, né, corrente contínua e corrente alternada. Então, basicamente, essa é a tensão. Onde que nós utilizaremos a tensão na máquina de lavar? Na válvula de entrada, por exemplo. Você tem a máquina de lavar, quando você liga, ela manda a corrente alternada, né, corrente alternada na válvula de entrada, para poder a máquina encher. Então, o que faz a máquina encher é a tensão em corrente alternada. A energia que chega lá na válvula de entrada, tá? Tensão, corrente alternada. Então, quando você liga a máquina e ela não enche, você vai medir, por exemplo, a máquina iniciou tudo, mas a máquina não entra água. Então, você vai lá e vai medir se está chegando energia aqui. Então, esse é o primeiro teste que você vai fazer. Você vai utilizar, nós vamos utilizar a voltagem, né? Medir a tensão na válvula de entrada. Outro local, eletrobomba, você vai fazer o mesmo processo. A máquina não está jogando água fora. Você vai utilizar lá, você vai lá nos 2 fios, né? E vai medir em voltagem, corrente alternada, vai depender da sua região. Se a sua região for 220 volts, vamos medir 220, ver se está chegando na eletrobomba. Se for 127 volts, tem que chegar lá 127 volts na eletrobomba. No atuador de freio, da mesma coisa, né? Vamos supor que o atuador não esteja funcionando, não esteja acionando. Então, o primeiro teste que nós vamos utilizar na máquina de lavar é medir lá nos 2 polos, se está chegando energia, no caso, corrente alternada, dependendo aí da sua região. A segunda grandeza elétrica, né, que nós vamos entender, né, é a resistência ôhmica, né? O símbolo da resistência ôhmica é esse símbolo aqui, ó, uma patinha de cavalo invertida. Resistência, ela é medida em ohms, né? Em homenagem aí à pessoa que desenvolveu lá, né, lá no início. Então ficou em homenagem a ele, ao sobrenome dele, né? É um alemão, salvo engano, é um alemão que entendeu esse modo aqui de medição, né, de grandeza elétrica. Na verdade, uma grandeza elétrica, né? Então vamos supor que nós temos aqui um fio, né? Então a resistência é a capacidade que o fio tem de resistir essa grandeza elétrica. O próprio nome fala resistência. Então, se eu tenho um fio muito fino, um fio, por exemplo, de 1 milímetro, ele tem uma certa resistência. Se eu tenho um fio de 10 milímetros,
né? Eu vou ter aqui dentro a capacidade aqui da energia se movimentar aqui dentro, ela tem muito menos resistência, entendeu? Então, quanto a espessura do fio for maior, né, menos a resistência. Quanto menor, mais a resistência. Mas não para por aí. É muito importante aqui, ó, é muito importante aprendermos aí sobre resistência para a gente fazer diagnóstico. Vamos supor, né, em determinado circuito ou em determinada situação, o engenheiro ele desenvolveu lá uma peça que ela precisa de uma certa resistência, né? Toda bobina elétrica, por exemplo, eletrobomba, válvula de entrada, entre outros, ele tem uma certa resistência. Vamos supor aqui, ó, eu estou aqui com uma eletrobomba, tá? O que é uma eletrobomba? Ela é um enrolamento de fio, uma bobina. Então ela foi projetada para quê? Para jogar a água da máquina fora. Então ela tem aqui ela tem a própria resistência dela que foi desenvolvida pelo engenheiro, tá? Como ela joga a água para fora, ela é uma peça da máquina que mais força, né? Vamos dizer assim. Então ela precisa daquela resistência. Por exemplo, tem uma espessura do fio, um fio fino, né? Se você pegar aqui e fazer uma mesma bobina dessa, uma mesma eletrobomba dessa, com um fio um pouco mais grosso, vamos dizer assim, vai diminuir a resistência. Porém, essa resistência foi projetada pelo engenheiro. Bobina da válvula de entrada, ela também tem a própria resistência dela, indicada lá pelo manual. Então, quando nós formos fazer um diagnóstico de uma válvula de entrada ou da eletrobomba que eu acabei de mostrar, nós vamos medir a voltagem, se está chegando aqui na bobina, a energia correta, e vamos medir a resistência, né, que é o enrolamento da bobina. Uma outra questão é usar a resistência para controlar um determinado circuito, né? Vamos supor que nós temos aqui, ó, uma placa, né? Uma placa, você olha uma placa, ela é cheia de circuito dentro da placa, tá? Então entra aqui um tipo de energia, né? Essa energia ela vai sendo modificada e rebaixada conforme o circuito, e lá na frente sai outro tipo de voltagem. Por exemplo, basicamente vamos usar aí uma placa do Electrolux de 127 volts. Entra aqui 127 volts, essa energia ela é corrente alternada. Aqui, durante o processo da placa, ela vai passar a ser corrente contínua. Depois vai ser corrente contínua, de 127 volts ela passa aí para em torno de 175 volts, 165, 175. Ela é rebaixada para 12 volts e ela é rebaixada para menos 5 volts. Vai sair lá na placa interface menos 5 volts. Então, esse processo é usado resistência, entendeu? Através de vários componentes, dentre eles resistores, né? Por exemplo, se eu tenho uma peça aqui, ó, que precisa lá de 25 volts, eu vou usar só como exemplo, tá? 25 volts. Aqui, ó, no início eu tenho 127 volts. Então, eu vou colocar aqui um resistor de 25, no caso, né? De 25 volts, um resistor de 25. Mas só que nós estamos falando, eu estou usando o volts, mas nós vamos colocar de 25 ohms, né? 25 ohms de resistência, que é a energia que nós precisamos para essa bobina, né, funcionar. Então, para poder simplificar de uma forma que qualquer pessoa possa entender. Então, uma rede elétrica de uma máquina, um chicote, aquela rede de fiação, por que tem vários fios? Né? Tem fios de várias espessuras. Porque esses fios eles precisam de determinado circuito, precisa de resistências, né? Precisa de voltagem ou de uma corrente em uma determinada quantidade. Então, a resistência faz com que haja esse controle, tanto das placas eletrônicas ou de circuitos elétricos, tá? Você tem a capacidade de receber uma quantidade de energia e rebaixar essa energia conforme ali você precisa, conforme eu acabei de explicar aqui, como se fosse o circuito da placa, né? Por exemplo, como eu falei, na eletrobomba tem uma resistência, ela é uma bobina, né, que trabalha com uma resistência. Na válvula de entrada tem outra resistência, e assim sucessivamente, tá? Então, de forma resumida, a resistência, você vai conseguir ali gerenciar, né, gerenciar os circuitos elétricos, tanto de placas quanto da própria máquina, do próprio equipamento. No caso, nós estamos falando de máquina de lavar, mas isso aqui é aplicado aí em qualquer circuito elétrico, de moto, de carro, qualquer local que tenha um circuito elétrico, você vai ter ali resistências, né, para que possa ser
controlado o circuito. Um outro ponto, uma outra maneira específica, né, da gente simplificar resistência, vamos supor que você tenha, vamos assimilar, né, a energia, ela flui através dos fios, como se fosse a água, igual a água flui, né, através do encanamento da sua casa, né. Lá em cima você tem a caixa d'água, vamos supor, né. Aqui você tem, ó, um cano grosso, né, de 50 milímetros, né. Vamos supor, pode ser 75, mas 50 milímetros. Aqui embaixo você já tem uma saída um pouco menor, e assim você vai distribuir os canos aí pela sua casa, né. Então aí você pode controlar. Lá no chuveiro, por exemplo, todo mundo gosta de um chuveiro, né? Você vai colocar lá um chuveiro com muita pressão. Então o que você faz? Você vai direcionar o encanamento, né? De forma, você pode colocar válvulas, existem sistemas hidráulicos que você controla, porque no chuveiro você quer muita pressão, porém você não quer um excesso de pressão, correto? Você vai utilizar da própria caixa d'água, você vai utilizar ali em uma determinada torneira, você vai utilizar, por exemplo, uma lavadora de alta pressão, né? A lavadora de alta pressão, o nome já está falando, você precisa de uma pressão maior, você quer limpar. Então, ela vai pegar uma torneira comum, vai pegar água de uma torneira comum, né, vai passar pela lavadora e quando você vai esguinchar lá no seu carro, no que você estiver lavando, ela sai com muita pressão. Isso é feito por quê? Isso é feito como? Através de válvulas, através de um sistema hidráulico. Da mesma forma, a elétrica. Você vai fazer através de resistências, você vai fazer através de diodos, né? Você vai fazer através de vários componentes. Então, resistência ela é um componente essencial para você controlar a elétrica e a eletrônica. Assim como por exemplo, as válvulas são essenciais nos sistemas de encanamento hidráulico. Eu acho que ficou aí bem claro, né? Essa questão aí de resistência. Nosso próximo item aí a ser estudado é a continuidade, tá? No caso da continuidade, nós falamos de tensão, voltagem, corrente contínua, corrente alternada e resistência. Essas quatro, na verdade, né? Colocando aí corrente alternada e corrente contínua, nós falamos 4 grandezas elétricas. Nesse caso aqui, não é uma grandeza elétrica, é uma unidade de medida, né? É como nós vamos medir, é continuidade. Ela é muito utilizada também. Vamos dar um exemplo aqui interessante, né? Para que é usada a continuidade? Em cada circuito, seja eletrônico ou elétrico, no caso eletrônico das placas, no caso elétrico ali das fiações, você vai pegar uma máquina, ela é cheia de fiação, né? Tem vários fios lá. Tem a máquina aqui, aqui dentro tem cheio de fio. Tem o rosa, tem o preto, tem o azul, tem de várias cores. Então, às vezes você quer medir, você quer saber se às vezes não está chegando corrente, não está chegando energia lá embaixo. Você quer saber se tem um fio daquele ali rompido por dentro. Você não sabe, você vai fazer o como? Como é que você vai olhar um fio desse? Então você vai pegar aqui, vamos pegar a ponta do multímetro, né, colocar na escala de continuidade, você vai pegar uma ponta do multímetro e colocar aqui no fio, vai pegar outra ponta e colocar aqui. O que vai acontecer? Vai dar esse aviso aqui, o aviso sonoro, o chamado bip, né? Então você sabe que esse fio não está arrebentado. Detalhe importante, essa medida ela é feita com o equipamento fora da energia, tá? É para você entender se tem um fio, se está rompido ou não. Então o próprio nome já diz, continuidade, tá, gente? Continuidade. Por que continua? Porque não tem nada rompido, tá? Outra questão, não é utilizado só para isso, tá? Eu dei o exemplo aqui do fio, é para você saber se tem um fio rompido ou não, e para você também dentro dos circuitos elétricos, na placa. Dentro ali tem vários componentes, como eu acabei de exemplificar anteriormente, né? A energia chega em uma determinada situação, aqui dentro vai ter capacitores, diodos, resistores e vários outros componentes eletrônicos. Então você consegue medir, através aqui, ó, você vai colocar a ponta do multímetro na escala de continuidade, você vai medindo o equipamento para ver se não está rompido em determinado local a trilha, tá? Às vezes você mede daqui para lá, ó, tem muito componente aqui. Você quer saber se o defeito está entre o ponto A e o ponto B, entre o ponto B e o ponto C, tá? Então você vai utilizar essa escala aqui. Porém, tem um detalhe importante. Multímetros, existem aí milhares de modelos de multímetros, tá? É indicado para muitas situações. Então, alguns multímetros só vai ter isso aqui, ó, somente o chamado bip, tá? Outros multímetros, ele vai ter
ele vai medir ali outros componentes. Vai estar lá o símbolo, né? Por exemplo, o meu, por exemplo, esse que a gente vai aprender na prática, quando eu coloco aqui, ó, ele vai me dar, em determinadas situações, se eu colocar uma ponta aqui e a outra ponta aqui, ele vai me dar a continuidade, se está arrebentado ou não, e vai me dar também a resistência, tá? Que esse fio oferece, ou que esse componente, esse determinado circuito oferece. Algumas situações ele te dá tanto a continuidade quanto a resistência. Isso vai variar de multímetro para multímetro. Então, gente, acredito que não tenha ficado dúvida, tá? Sobre desse resumo, né? Como essas grandezas elétricas aí funciona. Agora nós vamos para a prática, tá? Vou pegar o multímetro ali, vamos explicar ali de forma detalhada em cada escala do multímetro e em seguida nós vamos medir aí numa máquina ali em funcionamento, né? Para a gente poder aí já ir colocando em prática. Então, gente, dando continuidade aqui, eu tive que mudar de posição aqui porque estava dando reflexo, tá? Voltagem. O que é voltagem, né? É a quantidade de energia que chega ali em determinado local, por exemplo, na sua tomada. Essa aqui está o símbolo, ó, voltagem, corrente alternada, aquela corrente que alterna. Lá no nosso vídeo 2 eu expliquei sobre isso aqui, corrente alternada e corrente contínua, tá? Então, nesse caso aqui, ó, você vai medir aí a corrente da sua tomada, vamos medir aqui, fazer teste de eletrobomba, se está chegando energia ou não, vamos fazer teste de atuador, se está chegando energia ou não, válvula de entrada, entre outros, na máquina de lavar. Nós vamos utilizar essa escala aqui, ó, utilizamos muito em manutenção de máquina de lavar. Corrente contínua, né? Aqui, nesse caso aqui. Corrente contínua aqui, ó, você vai utilizar 20 volts, né? Bateria de moto, bateria de carro, você vai utilizar essa escala aqui. Pilha, você vai utilizar essa escala aqui, né? É aquela corrente que ela não alterna, tá? Ela ali sempre linear, corrente contínua. A escala de 200, e aqui nós vamos utilizar em placas Electrolux. Tem parte da fonte ali, ó, que chega a 175 volts ou mais, né? Dependendo aí da sua região, se a sua placa for 127 ou 225 volts. Corrente aqui é contínua, vamos utilizar principalmente em placas, tá? A outra que nós vamos utilizar muito está aqui, ó. Então aqui, ó, daqui a aqui, são corrente contínua. A outra escala que nós vamos utilizar, corrente contínua, né, no caso, a outra escala que nós vamos utilizar muito, aqui, ó, escala de resistência. Por exemplo, aqui, nós vamos utilizar para medir a resistência das válvulas de entrada, tá? Vamos utilizar muito essa escala aqui. E a outra, né, é essa escala de continuidade que eu falei para vocês, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho o sonzinho e tem a medida aqui também de resistência que ele vai me dar. Ele me dá tanto continuidade quanto resistência. O detalhe importante é que os multímetros eles vêm assim, com local para 3 medidas aqui, ó. O comum, você vai utilizar a ponta preta. Quando você comprar um multímetro novo, tá lá a ponta preta. E a ponta vermelha, ela pode ser utilizada tanto de um lado, né, quanto do outro. Porém, no nosso caso aqui, ó, vamos esquecer essa ponta aqui. Isso aqui é para medir a amperagem. Nós vamos trabalhar aqui, ó, com voltagem, principalmente voltagem e resistência, tá? Então nós vamos utilizar essa ponta aqui, tá? A ponta vermelha aqui. Não vamos trabalhar aqui, ó. Essa aqui você pode trabalhar, você vai medir, por exemplo, a amperagem de um motor, tá? Mas não é o caso, é muito raro, tá? Por que é muito raro de nós utilizar? Não necessariamente nós precisamos utilizar, porque existem outros meios mais práticos da gente utilizar. Por exemplo, você vai medir a resistência de um motor, por exemplo, ou de uma eletrobomba, você vai medir com o equipamento desligado. Se você for medir a amperagem, você tem que medir com o equipamento ligado, tá? Então, não vou entrar nesse detalhe. Com esses duas pontas aqui, nós já vamos conseguir trabalhar. E essas escalas aqui, né? No caso aqui, são basicamente 4 escalas. Continuidade, resistência, corrente contínua, voltagem, né? Corrente contínua e voltagem, corrente alternada. Esquece essa parte de baixo aqui, que é a parte de amperagem. Nós vamos trabalhar com essas 4 escalas aqui. Já dá para a gente trabalhar aí muito. Beleza, gente? Então agora vamos para a prática, tá? Vamos ligar aqui, colocar uma máquina ali para a gente poder ligar e já poder fazer alguns testes. Então, gente, vamos ao nosso primeiro teste, tá? Quando você chegar, seja no cliente ou na sua própria máquina, aquela máquina que não liga de jeito nenhum, não dá nem sinal, primeira coisa que você vai fazer aqui, ó, seja no cliente ou seja na sua própria máquina, você vai medir a tomada, tá? Onde que você vai selecionar? No caso, né? Nós falamos de tomada. Pode confirmar lá, se você tiver dúvida, confira aí nos vídeos anteriores. Vamos escolher a tensão, no meu caso aqui, que eu já sei
que a região aqui é 127 volts, eu vou escolher, ó, escala corrente alternada, né, ali, ó, 200 volts, né, que vai medir abaixo de 200 volts. Então, vamos lá, medir essa tomada aqui, ver se tem energia. Primeiro passo, tá? Padrão isso aqui. Medir, ok, ó, 123 volts eu tenho na tomada. Então, se a máquina não estiver ligando, o problema eu já sei que está na máquina. Agora, vamos para uma máquina ali, para a gente iniciar os outros testes, na prática. Então, gente, aqui nós temos, né, vamos medir aí o que nós acabamos de ver na teoria, agora nós vamos ver na prática aqui nessa máquina. Essa é uma LED, uma LPR, na verdade, LPR é 17, e ela é 220 volts, tá? Eu vou tirar aqui o painel, não se preocupe com isso, porque vamos aprender aí a desmontar na prática, tá? O painel já estava aqui parcialmente desmontado, virei aqui para a gente poder fazer aqui algumas medições na prática lá, conforme a gente acabou de estudar. Então aqui, gente, eu tenho o painel aí da máquina aberto, né? Para a gente poder confirmar. Essa máquina é 220 volts, então tudo que eu for medir ali que for corrente alternada, eu preciso, né, mudar a escala aqui, ó. Corrente alternada é 600 volts. Então eu vou medir na linha de alimentação. Já olhei a tomada, vamos supor que ela não estivesse ligando, né? Eu vou medir na tomada. A partir do momento que eu medir na tomada, você vai vir aqui, ó, você precisa entender qual é a linha de alimentação. Quais são os fios que vêm da tomada que alimenta a placa. Para a gente medir aqui na entrada da placa se tem energia ou não. Lembrando que aqui, no caso, é corrente alternada, não importa você alterar ali, né, os fios, as pontas de prova, né? Tá chegando energia na placa. Tá vendo aí, ó, como é que tá chegando energia na placa? Então, se você mediu aqui, ó, tem energia na tomada, tem energia na placa e a máquina não tá ligando, significa que você tem um problema na placa. Geralmente na placa de potência, tá? Agora eu vou virar ela aqui. E da mesma forma é o seguinte, vamos medir aqui uma outra situação. Então só aqui, gente, eu consigo ter dois diagnósticos bem interessantes, ó. Eu já medi lá, né? Então tá chegando energia, tem energia na tomada, tem energia aqui na entrada da placa. E agora eu vou medir se está indo energia para a interface, né? Qual é a energia que vai para a interface, né, que nós já vimos? No caso, são menos 5 volts, corrente, no caso, contínua, né? Então você vai colocar aqui, ó, menos 5, 20 volts, corrente contínua, muda a escala. E aí nós vamos medir lá, ó. Aí você vai confirmar aí, vamos ver se está tudo ok? Olha aí, ó, tudo ok, tá vendo aí? Então, por exemplo, se a gente medisse aqui e não tivesse indo energia para a interface, a gente sabia, já tinha matado a charada que o problema estava na placa de potência. Então, nós medimos na entrada, está entrando energia. Nós medimos na saída, não está saindo energia, então o problema está na placa de potência, tá? Está chegando energia na interface. Nós acabamos de medir aqui, está chegando energia, né? Mas não está ligando, então você matou a charada que você tem um problema na placa interface. Agora eu vou virar aqui o painel e vamos ligar essa máquina, tá? Vamos ligar ela, deixar aberta aqui para a gente poder estudar mais sobre ela, tá? Vamos lá. Liguei a máquina. Você vai ver que vai entrar água. Vou deixar aqui o painel virado. Você já viu que está ligado, ó? Tudo ok? Vou virar o painel só para a gente poder estudar mais. Ó, começou a encher. Chegou energia, né? Na válvula. Beleza? Pode ver, ó. Tá entrando água, né? Ó, tá entrando água. Então tá chegando energia na válvula. Então tem aquela máquina que você liga e muitas vezes ela inicia tudo, mas não entra água. Então o que você vai fazer? Vamos medir a válvula, vamos medir a energia que chega na válvula de entrada. E aí, qual é a energia que a placa manda para a válvula de entrada? Corrente alternada, conforme nós estudamos lá. Então nós vamos mudar novamente a escala. No caso, a máquina 220 volts, né? Vai ficar acima aqui, ó, no 600 volts aqui. Vamos medir lá. Esse modelo aqui, ó, ela manda, quando você liga, ela manda energia e corta. Manda energia e corta. Por exemplo, cortou a energia. Então, ó, mandou novamente. Então, vamos medir lá a escala correta. Vamos descobrir aqui qual é a válvula principal. Cadê essa? Olha lá. Ó, vai cortar já, tá? Ó, é a programação da placa, que nós vamos estudar depois. Mandou energia na placa, na válvula, né? Então, se está mandando energia, se tivesse mandando energia lá, igual está mandando, na válvula de entrada, e não tivesse enchendo, você já mataria a charada que o problema estava na válvula, né? Ó, cortou, entendeu? Então, ela vai fazer isso por, salvo engano, 6 ou 7 vezes aqui,
manda energia, corta, até a máquina ir agitar, até dar o nível correto e agitar. Então é isso aí, gente. Eu ia medir aqui, mas teria que deitar essa máquina. Nas próximas aulas aí nós vamos medir na prática, tá? Lá embaixo também na eletrobomba. Então acho que já deu aí para a gente poder entender a aula sobre multímetro. O multímetro aqui na prática. Não, mas tem mais algumas coisas para a gente estudar ainda, né? Nós vimos aí, no caso aqui, nós vimos sobre voltagem. Então nós precisamos ver sobre resistência. Então, gente, aqui, ó, nós já utilizamos ali, nós fizemos a aula sobre voltagem, né? Corrente alternada e corrente contínua. Nós já matamos aqui 2 detalhes ali na escala do nosso multímetro. Agora nós vamos medir a resistência. Vamos supor que você mediu aqui, ó, a parte elétrica ali, a bobina que nem nós acabamos de medir, e tá chegando energia, mas não está funcionando. Aí você vai mudar, vamos agora para resistência, né? Você vai mudar aqui a escala, ó, para 20, né? 20k ohms. A escala de 20k ohms, e nós vamos medir a resistência. Lembrando que esse é o padrão para essa máquina aqui, no caso, ela é 220 volts. Vamos medir aqui essa bobina. Essa bobina aqui, ó, eu já sei que ela está queimada. Tá? De uma outra máquina também 220 volts. Como que nós vamos medir? Ponta de prova aqui, ó. Em cada polo, né? Tá vendo aqui? Tá vendo quanto apareceu lá? Resistência, mas ela já estava ruim também, tá? 3,88. Vamos ver a outra. Olha aqui. Não deu nada, tá rompida, tá vendo? Ó? Essa aqui, ó, já superaqueceu, até estourou, ó, tá vendo? Ela já até estourou, mas ainda tem resistência. Porque às vezes acontece dela tá assim, tá fria, funciona, né? Olha lá, ó, tem 3,88 de resistência. Essa outra não tem nada, ó. Por que não tem nada? Porque o fio lá dentro está rompido, tá arrebentado. Então não vai dar continuidade, tá? Vamos medir a outra que está lá trabalhando, que está funcionando, tá boa, que a gente sabe que está funcionando, que a gente acabou de ver. Mediu a resistência, quanto vai dar? 4,25, entendeu? Então isso é para as máquinas 220 volts. Então, gente, vamos para o teste de continuidade na prática. Já selecionei ali a escala de continuidade, né? E vamos escolher aqui, ó, um fio, né? Às vezes não está funcionando, pode ser que um fio esteja rompido, né? Parcialmente. Então vamos escolher aqui um fio. Vamos pegar aqui, tem o fio do pressostato aqui, ó. Com a placa de nível. Então vamos medir aqui, ó. Vamos pegar aqui o preto. Não, um fio que sai do pressostato para a placa de potência, tá? Só para a gente poder confirmar. Ele sai daqui, ó, do pressostato, né? E vai ali para a placa de potência. Então vou conectar aqui o fio. Então vamos supor que eu estou em dúvida. Eu não sei se ele está rompido ou não. Então você vai conectar aqui, ó, no preto, né? Que você é muito simples, é só você seguir a cor, não tem erro. E aí você vai conectar lá. Vamos ver se tá ou não. Pronto, olha lá o bip, tá vendo lá? Já bipou. Tá vendo a resistência? Aparece, ó, 0,1. Só que eu não sei qual é a escala, né? 0,1, 0,2, ó. Você tira, ele bipa. Você coloca, no caso, ele bipa, entendeu? Vamos encontrar outra aqui. No caso aqui, o vermelho do pressostato para... Então, ó, o vermelho aqui, ó, ele sai do pressostato, tá? E vai lá para a placa interface. Correto? Ó, vamos segurar aqui. Consegue ouvir o barulho, ó? Tô com a mão só, aí às vezes não conecta, né? Mas ele sai daqui do pressostato para a placa interface. Conectando aqui. Segue lá, ó. Tá vendo? Ó? Então ele me dá tanto o barulho, né, o buzzer, quanto a resistência, tá? Então é isso aí, gente. Testado aqui. Usamos voltagem, usamos resistência, usamos voltagem, corrente contínua, corrente alternada, resistência. Então, tudo que nós estudamos aí, e continuidade, tá? Tudo que nós estudamos aí, nós já começamos a praticar. E é claro, tá, gente? Isso aí a gente vai praticar ainda muito mais, para você ficar fera aí em diagnóstico em máquina de lavar. Então é isso aí, gente. Essa foi a nossa aula sobre multímetro, né? Nossa terceira aula. Eu recomendo que você estude mais sobre os temas, estude sobre tensão, corrente contínua, corrente alternada, sobre resistência, sobre continuidade. É importante que você
estude, se prepare, porque lá na frente vai fazer a diferença, né? É aqui que está a diferença entre um bom profissional, chega no equipamento e faz um diagnóstico rápido, e aquela pessoa que demora muito para fazer um diagnóstico. Então, quanto mais você estudar, mais você se preparar, mais resultado você terá lá na frente. Isso aí, gente. A nossa próxima aula será sobre conhecendo o equipamento já, tá? Nós vamos fazer vários testes, como eu acabei de fazer, mas nós vamos conhecer o equipamento, para você entender como o equipamento funciona, desde quando você liga ela, desde quando você coloca ela na tomada, até a hora que ela finaliza. Nós vamos conhecer o equipamento, para a gente dar procedimento aí ao nosso curso. Obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima aula. Não se esqueça de curtir, compartilhar, principalmente compartilhar nossos vídeos aí, que isso ajuda muito na divulgação do nosso trabalho.